Salve, amigos da democracia, eu trago para você aqui agora mais uma entrevista dada por Bolsonaro, dessa vez para o Datena no programa Brasil Urgente, onde ele solta um monte de porcarias, ainda insistindo nessa questão de encerrar o isolamento, de reabrir os comércios, restabelecer a circulação normal de pessoas. Sim, ele falou mais coisas no sentido genocida, mais coisas sobre aceitar as mortes. Eu vou comentar trecho por trecho, desmentir, te ajudar a entender que essas falas dele são incorretas. Mas antes, se você está conhecendo nosso canal agora, meu nome é Rony Teles. Aqui a gente desmistifica toda essa ignorância que Jair Bolsonaro tenta emplacar em nosso país. Se inscreva no nosso canal para ajudar essa tarefa, ative o sininho para receber notificação toda vez que tiver vídeo novo, mas principalmente, clique no like para ajudar esse vídeo em específico, tá bom? Comenta aí embaixo o que você acha de cada uma das falas do presidente, à medida que eu for apresentando elas para você. Muito bem, eu vou me aproveitar aqui nesse vídeo de um compilado, de um resumo, de uma primeira triagem das falas do Bolsonaro que já foi feita e publicada na revista Estadão. E o primeiríssimo destaque que eles trazem é a fala de Bolsonaro que diz o seguinte: infelizmente, algumas mortes terão. Paciência. Sim, o presidente da República, para além de assassinar o português nessa mortes terão, também disse que você precisa aceitar essas mortes causadas por essa situação de saúde aqui no Brasil como se fosse algo natural. E eu já começo desmistificando isso porque é um discurso adotado pelo bolsonarismo de dizer que a gente não se importa com as mortes que ocorrem em decorrência de outras doenças ou de criminalidade. Isso é mentira. Isso é mentira, a gente se importa sim, em ambos os casos, em todos eles a gente quer, a gente exige, a gente cobra do poder público que esses números de mortes sejam os menores possíveis. Não importa se é por falta de saneamento básico, se é por criminalidade, se é por gripe comum ou se é em razão desse problema agora aí no país. A gente quer que as melhores medidas sejam tomadas pelo poder público. É para isso que a gente paga impostos, é para isso que esses mamadores estão nesses cargos. Não é porque mesmo tomando os devidos cuidados ainda ocorrem milhares de mortes na área da saúde ou na área da segurança que isso significa que a gente não se importa. O ponto aqui, insisto, é estar sempre fazendo o máximo possível. O que a gente quer que Bolsonaro faça, na verdade eu não espero que faça porque eu sei que ele não consegue, é tomar o máximo possível de medidas para reduzir o número de mortes em decorrência desse problema que assola o país agora. Não é tão difícil assim, Bolsonaro. Eu sei que até você é capaz de entender isso. E não é porque mesmo tomando todos os cuidados ainda haverá mortes que eu vou te dar uma carta em branco para ignorar completamente o problema. Jogar para cima e falar, segue o baile. Isso não vai acontecer. Não aqui nesse canal. Nesse trecho ele prossegue: paciência, acontece, vamos tocar o barco. As consequências depois dessas medidas equivocadas vão ser muito mais danosas do que o próprio problema de saúde. Não vão. As medidas que vão ser muito mais danosas do que o problema de saúde, que não se pode nomear, são as medidas que você está tomando que são equivocadas. Aliás, a ausência de medidas sérias no que tange à saúde pública e as medidas que você toma para poder boicotar os governadores e para divulgar informações falsas, utilizando inclusive os meios oficiais da presidência. Essas medidas equivocadas, sim, serão muito mais danosas do que o próprio problema de saúde que nós estamos enfrentando agora. Bolsonaro prosseguiu dizendo: o brasileiro quer trabalhar. Claro que quer, todo mundo quer trabalhar. Esse negócio de confinamento aí tem que acabar, temos que voltar às nossas rotinas. Tem que acabar sim, temos que voltar às nossas rotinas sim, mas não agora. Sim quando for seguro, sim quando as medidas do governo federal que alcancem os governos estaduais forem devidamente tomadas. Medidas que eu já citei mais cedo, medidas de planejamento, medidas de prevenção, medidas de informação, de dimensionamento dos casos, medidas de construção e importação de equipamentos e de treinamento de pessoal. Assim que essas medidas forem tomadas, sim, aí voltaremos plenamente ao trabalho. E aí ele prossegue com a frase que talvez seja a mais idiota de novo, assim como teve algumas extremamente idiotas naquele discurso. Deixe os pais e os velhinhos, os avós em casa, tá ok? Vamos trabalhar. Algumas mortes terão, mas acontece, paciência. O cara é tão ignorante, ou se finge, ou se pinta como ignorante, que nesse trecho aqui ele finge que não entende, que não importa se você deixa os velhos em casa, se você for pro trabalho, se contaminar, voltar, você vai contaminar esses idosos que estejam em casa. O bicho é burro, mas é profissionalmente burro. Bolsonaro prossegue dizendo que não devemos quebrar o Brasil por causa desse problema. Você devia, Bolsonaro, lembrar que você estava quebrando o Brasil muito antes desse problema.
e que o que está sendo feito pelos governadores é um verdadeiro alarmismo. E o Bolsonaro prossegue na escalada de erros, se superando cada vez mais, até cometendo vários erros na mesma frase. Ele diz: tá errado esse método de confinamento. Bolsonaro, você não é ninguém para dizer o que está certo ou o que está errado no que tange a saúde pública. Mas os governadores têm liberdade para fazer isso aí. Tem e estão exercendo, felizmente. Tá faltando bom senso por parte de algumas autoridades do executivo. Tá faltando bom senso por parte de você, Bolsonaro. A gente tava decolando na economia. Tava mesmo? Mentira. O PIB tava caindo, já tinha acabado de sair o resultado do PIB, que era menor do que o do Temer, menor do que o da Dilma. O dólar já tava explodindo com relação ao real. A gente dava essas notícias aqui muito antes desse problema chegar ao Brasil. Tudo mentira. Criamos mais de 1 milhão de empregos no ano passado. Criaram uma merreca de empregos informais, um monte de piloto de iFood aqui espalhado por todas as capitais. Perdemos tudo isso aí, tá ok? Perdemos nada, ainda nada foi perdido. Mas pode sim ser perdido se a gente continuar na reclusão sem que esse tempo seja aproveitado pelo governo federal para tomar as medidas que eu já citei anteriormente. E aí ele prossegue mentindo, dizendo Que alguns prefeitos fecharam tudo em seu município e isso não deu certo. não deu certo por quê? Você fez alguma pesquisa? Você fez algum levantamento? O que foi que deu errado nesse fechamento? É balela, bravata, tirada da bunda, somente. Não podemos agir dessa maneira irresponsável. O problema de saúde, a doença, mais forte ou mais fraco, vem. É igual uma chuva, vai aparecer, você vai se molhar e toca o barco. Não pode simplesmente se esconder ou se enclausurar. Será que realmente Bolsonaro não entendeu o argumento até agora que justifica a reclusão? E sim, talvez ele não tenha entendido mesmo, porque ele não está tomando as providências necessárias para aproveitar esse tempo em reclusão. E comparar o que está acontecendo com uma chuva. Sinceramente, meu pai do céu, alguém tem que interditar esse homem. Tem que ser interditado. Urgente, intervenção psiquiátrica já. E agora na hora da edição me ocorreu o seguinte: que chuva é essa que não dá pra esperar ela passar e sair depois? Hein? Ele diz: O Brasil tem que trabalhar. Quem tem condição fica em casa, mas agora a massa do povão não tem como se sustentar. a massa do povão, Bolsonaro, não tem como se sustentar nem trabalhando. Agora, ficando em casa, cabe a você, no governo federal, continuar com as medidas que vem tomando a contragosto, medidas que a gente já publicou mais cedo aqui, uma delas, para criar as condições necessárias para que essas pessoas fiquem em casa sim. E ele diz: São os mais pobres que querem voltar a trabalhar. não, eu não vi isso. Eu vi passeatas de pessoas ricas dentro de carros importados, 30 carros, 40 carros por passeata no centro de algumas cidades contadas nos dedos. Foi isso que eu vi. Até onde eu sei, esses pobres que você citou não tem condição nem de comprar bicicleta, quanto mais carro. E para fechar com chave de ouro, como se não fosse necessário, o Bolsonaro diz que a pesquisa da Universidade de Oxford, que fez uma projeção baseada em estatística, dizendo que até 478 mil óbitos podem acontecer no Brasil em decorrência desse problema, se as medidas adequadas não forem tomadas, é chute. Para ele, não só as pesquisas eleitorais, que têm metodologias, são chute. As pesquisas de universidades, as pesquisas científicas também são chute. O mesmo cara que, no seu pronunciamento distorcido, pediu para Deus iluminar a cabeça dos pesquisadores para desenvolver uma cura para esse problema, é o mesmo cara que diz que os pesquisadores dão chute dentro das universidades. De certo, o Bolsonaro acha que a solução para esse problema de saúde vai sair jogando futebol dentro das universidades, porque o cara é confuso, ele não entende mesmo o que é pesquisa científica, o que é metodologia. E aí ele ainda acrescenta que esse resultado dessa pesquisa de Oxford pode Tem uma influência de interesses externos para destruir a economia brasileira. Esse argumento é até razoável, porque hoje em dia a gente não pode piscar o olho para ninguém mais. Mas sabe como é que a gente resolve esse tipo de problema? Procurando os especialistas brasileiros, procurando as universidades brasileiras. Por que você, logo nos primeiros dias, antes mesmo dos primeiros casos chegarem aqui no Brasil, não encomendou às universidades públicas à disposição do governo que se fizesse esses estudos aqui mesmo no Brasil? Eu sei. Primeiro porque você acha que lá só tem maconheiro e não entende a importância da pesquisa científica, não entende como essas coisas são feitas. E segundo porque se o resultado for desfavorável ao que você acha, simplesmente você vai descartar e demitir quem conduziu a pesquisa, chamando de comunista, assim como você fez com o ex-presidente do INPE que publicou dados que você não gostaria que tivessem sido publicados. É isso que você é, um crápula, uma escória da nossa sociedade.
Muito bem, meus amigos, eu comentei cada um dos trechos aqui com você. Eu quero que você comente aí embaixo agora o que você achou dos comentários de Bolsonaro e das respostas que eu dei. Não esqueça de verificar se você ainda está inscrito no nosso canal, ativar o sininho para receber notificações, comentar aí embaixo o que você acha dessa história toda e principalmente sentar o dedo no like, como se não houvesse amanhã, porque até hoje ainda é de graça dar like. A gente se vê amanhã. Vou deixar para você 2 cartões aqui e um botão para você clicar aqui e se inscrever no nosso canal. Tchau!